nós vemos o quanto o Islã se antecipou em relação a esse direito. É extremamente importante de você escolher o seu governante, né? E no linguajar, digamos assim, na linguagem islâmica, se dá o nome de al-bay'a, ou seja, é quando o povo, né, ele confirma o califa através da sua posição, do seu voto, da sua concordância em relação àquela pessoa. Então, é extremamente importante. Isso já acontecia há muito tempo atrás. Agora nós vamos entrar num ponto que é extremamente importante para a mulher muçulmana, para o Islã, e é um ponto também que as pessoas costumam atacar o Islã através desse ponto, que é a questão do hijab. Ou seja, o hijab, que vem a ser o hijab. O hijab, ele é a vestimenta que a muçulmana utiliza. Essa vestimenta, ela tem como característica cobrir todo o corpo, com exceção do rosto e das mãos. Então, a mulher, ela utiliza um véu que cobre o rosto, né, a parte do pescoço, e a roupa que vai cobrir o corpo em toda sua extensão, com exceção das mãos e do rosto, que podem ficar aparentes. Em relação a esse aspecto aqui, eu vou colocar de duas formas. A primeira, eu vou seguir o PowerPoint, que é a apresentação que nós a apresentação que nós fazemos, né, em universidades, escolas, geralmente para não muçulmanos, e depois eu vou me ater a alguns aspectos relacionados às muçulmanas em especial. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais alguns aspectos. Então, seguindo aqui o slide, nós vamos falar o seguinte. Primeiro ponto. O hijab, ou seja, essa vestimenta, se cobrir também o cabelo com o véu, não foi determinado somente para os muçulmanos. Nós acreditamos, né, que Deus já havia ordenado isso nos livros anteriores que foram revelados para as pessoas que receberam a Torá, que receberam o Evangelho. Isso já havia sido colocado como uma ordem para que elas seguissem também. E aqui eu cito alguns versículos, né, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, só para que vocês possam ter uma ideia. Aqui, como é um slide, eu só coloco o nome do livro, o capítulo e o versículo, né? Mas aqui a gente vai ler um pouquinho para que vocês possam ter uma ideia. Então, no Velho Testamento, em Gênesis 38, 14, diz o seguinte: Então Tamar tirou o traje de viúva, cobriu-se com o véu e sentou-se na entrada de Enaim, que fica no caminho para Tamna. Então, na verdade, aqui demonstra que elas já utilizavam, né, o véu de acordo com o Velho Testamento. Agora, de acordo com o Novo Testamento, nós temos 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 13. Em relação a esse versículo, eu vou citar para vocês, mas tem um episódio que foi extremamente interessante, numa palestra que eu estava participando, na verdade um curso que estava sendo dado, e uma irmã muçulmana estava ministrando esse curso. No momento dela falar sobre o hijab, ela começou a explicar a questão do hijab perante o ponto de vista islâmico, e falou que ia recitar alguns versículos para a turma, mas não especificou de que livro que era. As pessoas acabaram imaginando que aqueles versículos que ela iria ler se relacionavam ao Corão. Eu estava sentado atrás e pude perceber, né, quando ela começou a ler esses versículos, as risadinhas e as caras, as pessoas brincando em relação àqueles versículos que estavam sendo lidos, e apenas uma menina na frente que balançava a cabeça assim. Ao terminar de ler esses versículos, ela perguntou para a turma: vocês sabem de onde eu li esses versículos? As pessoas falaram: não, do Corão. Aí a menina que estava balançando a cabeça na frente falou: não, você leu da Bíblia. Aí as pessoas ficaram surpresas, porque elas estavam imaginando algo completamente diferente. Elas nem imaginavam que esse tipo de texto existia dentro da Bíblia.
Então, eu vou ler para que vocês possam perceber. Na verdade, eu vou, do ponto que ela começou a ler, eu vou falar para vocês. Ela não começou a ler aqui, não. Aqui é o início do versículo. Todavia, eu quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, e que a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Aí ela começou a ler daqui. Todo homem que reza ou profetiza de cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se estivesse com a cabeça descoberta. É como se estivesse com a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre com o véu, mande cortar os cabelos. Mas se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, então cubra a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça porque a imagem é a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência, por causa dos anjos. Portanto, diante do Senhor, a mulher é inseparável do homem. O homem e o homem da mulher. Pois se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por vocês. Julguem por vocês mesmos. Será conveniente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? Logo, como poderemos ver, então aqui termina o versículo. Por aqui nós percebemos o quê? Que o versículo coloca como se fosse uma dependência da mulher em relação ao homem. Que ela coloca o véu em submissão ao homem. Então, isso já é a imagem que as pessoas têm em relação ao Islã. Que a mulher muçulmana, ela coloca, não em submissão a Deus, mas em submissão ao homem. Então, isso já vem do estereótipo. Então, quando essa irmã começou a ler esses versículos, as pessoas linkaram, ou seja, esse versículo diretamente com o Islã. E não é verdade. Então, aqui é colocado que a mulher está utilizando em relação à submissão ao homem. Quando nós lermos os versículos relativos a isso no Alcorão, nós vamos perceber que não é em relação ao homem, e sim uma submissão ao nosso Criador. Né? Isso eu vou ler ele um pouquinho mais adiante. Então, aqui nós colocamos o quê? Que isso já havia sido terminado antes, tanto para as judias como para as cristãs, e a prova disso, né, nós podemos perceber através das imagens, né, da Virgem Maria e de outras santas na própria Igreja Católica. Então, a gente também demonstra isso para que as pessoas comecem a refletir em cima. Então, aqui são algumas de santas. Aqui é uma parte do versículo, né? Na verdade, o versículo que tornou obrigatório o uso do hijab para os muçulmanos. Então, diz às crentes que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem seus atrativos além do que normalmente aparece. Então, olha só a forma como foi colocada no Alcorão e a forma que foi colocada no Evangelho. Então, são duas visões completamente diferentes. E isso aqui também quebra um pouco daquele estereótipo que as pessoas têm em relação à submissão da mulher no Islã em relação à vestimenta ao homem. E aqui fica claro que os motivos são o quê? Na verdade, a questão do pudor, a questão de você não estar mostrando os seus atrativos para que as pessoas possam estar vendo que não sejam da família, né? ou aquelas pessoas, na verdade, que não que possam contrair matrimônio com você. Então, aquelas pessoas que podem contrair matrimônio com vocês, é verdade que elas vejam uma muçulmana sem o hijab. Então, na verdade, a partir desse momento que a mulher muçulmana coloca o hijab, ela está demonstrando para a sociedade o quê? Eu quero ser valorizado não pelo meu aspecto físico, ou seja, pela minha beleza, mas eu quero ser valorizado pelo meu caráter, pela minha inteligência, pela minha capacidade intelectual. Então, são outras características que, na verdade, ela quer que sejam levadas em conta em relação à pessoa dela. E não apenas a questão da aparência, que, infelizmente, hoje em dia, no mundo, é o que acaba contando mais. Então, você tem duas pessoas que chegam em um determinado local, uma pessoa que é atraente, que é bonita, que está com uma roupa um pouquinho mais decotada, ela acaba chamando mais atenção
do que uma outra pessoa que, de repente, tem uma capacidade intelectual maior, um caráter maior, uma inteligência maior. Então, hoje se valoriza muito esse aspecto físico, ou seja, externo da mulher, em detrimento das outras características que são extremamente importantes. E por aí nós percebemos hoje a quantidade, né, de mulheres que são tratadas como, são chamadas de mulheres frutas, né? Então, na verdade, hoje as mulheres acabam estão aos poucos perdendo um pouco dessa valorização, então são chamadas por nomes de frutas dos mais diversos, e isso é o que acaba sendo difundido dentro dessa sociedade. Então, aqui vem um questionamento, né? O hijab, na verdade, seria, nesse aspecto, o pudor ou uma opressão? Então, uma pergunta que a gente coloca para a plateia para que ela possa estar refletindo em cima disso. Aqui, na verdade, a gente colocou algumas imagens também das mulheres na França lutando pelo direito de poderem colocar o hijab. Porque, infelizmente, na França, né, é um país que está tendo um aumento muito grande de pessoas aderindo ao Islã, é uma religião que está crescendo de forma bem intensa na França, e o governo se viu numa situação extremamente que ela colocou uma situação de risco. Então, ele não tem como frear, porque antigamente as pessoas falavam, né, de forma equivocada, lógico, que o Islã se expandiu através da espada. Mas hoje a gente vê que o Islã está se expandindo, é a religião que mais cresce no mundo, mas não é por causa da força, por causa da espada. É por causa da coerência, é por causa do comportamento que os muçulmanos colocam, do exemplo. Então, isso está sendo um atrativo para aquelas pessoas virem abraçar o Islã. E dentro da França, nós temos muitas pessoas que abraçaram o Islã, que são revertidas, que acabaram aderindo ao uso do hijab. Então, o que o governo francês fez? Ele começou a proibir as muçulmanas de irem para a escola. Que elas iam para a escola e elas acabavam sendo uma referência, né? E é uma demonstração clara do Islã. Então, acaba sendo um símbolo do Islã. As pessoas estão vendo muçulmanas. Então, isso foi uma coisa que começou a assustar. Então, aqui as muçulmanas saíram às ruas justamente para lutar por esse direito, ou seja, de poder utilizar o véu islâmico. Nessa outra foto, a gente também coloca para que as pessoas possam refletir. Né? Então, aqui eu coloco, uma jovem no Ocidente pode ir para a universidade como quiser, e tem os seus direitos preservados. Então, a pessoa pode se colocar da forma que for, ela vai ser respeitada. A partir do momento que a muçulmana busca somente estar utilizando um véu para cobrir o seu cabelo, né, ela é colocada por todos os tipos de características, né, que não são positivas, como oprimida, como uma pessoa que não tem iniciativa, é uma pessoa completamente submissa, sem nenhum tipo de ação. Então, são dois pesos e duas medidas que são utilizadas. Então, a gente coloca, na verdade, essa imagem para mostrar que as pessoas no Ocidente se vestem da forma que elas quiserem, né, e isso não é colocado como algo negativo. É dado a elas todos os direitos, enquanto que para a muçulmana, em diversos países, esses direitos são negados. Aqui nós buscamos colocar também para que as pessoas possam ver várias fotos de muçulmanos utilizando o hijab. Nesse quadro aqui nós colocamos vários tipos de hijab que existem, né, que são característicos de algumas regiões. Esse daqui é a burca, que hoje a mídia, né, de tanto falar em burca, as pessoas hoje, ao se dirigirem para falar acerca do hijab, já utiliza a expressão burca, não estão nem mais utilizando a expressão véu. E a burca, na verdade, ela é uma vestimenta cultural do Afeganistão. Então, já vem de longa data, as mulheres, basicamente, do Afeganistão, que utilizam esse tipo de vestimento, onde deixam somente, né, os olhos, através de uma pequena tela, à mostra. Então, eles colocam isso como se fosse a forma como os muçulmanos do mundo inteiro se vestem. Isso é uma minoria, uma questão cultural do Afeganistão. Então, o hijab correto é aquele que vai deixar o rosto e as mãos à mostra, ou seja, esse foi o hijab obrigatório. Algumas mulheres, elas até querem fazer algo a mais e cobrem também o rosto. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, se Deus quiser. Então, aqui a gente procurou colocar algumas imagens de mulheres muçulmanas utilizando o hijab
e ativas, atuantes, né? Aqui a gente colocou um outro quadro, né, digamos assim, comparativo, para que as pessoas também possam refletir. O que elas têm em comum? Então, nós colocamos duas imagens, né, de freiras, né, e duas imagens de muçulmanas. Por que para as religiosas, né, as freiras, elas são colocadas, as pessoas as veem como pessoas devotas, pessoas sinceras, pessoas que realmente se dedicam a Deus, e do outro lado, as muçulmanas praticamente estão vestidas, né, se cobrindo da mesma maneira, são colocadas como pessoas realmente submissas, sem iniciativa, que vivem na Idade da Pedra. Então, quando nós colocamos as duas imagens, o nosso objetivo foi justamente esse, fazer com que as pessoas reflitam e raciocinem. Por que para um grupo específico de pessoas, nós colocamos elas num patamar elevado, enquanto a outra que se veste da mesma forma, nós as rebaixamos a um patamar bem inferior. Então, isso aqui serve para que as pessoas possam estar refletindo em cima dessa questão. Aqui, a gente busca colocar que o hijab, na verdade, ele não impede a mulher de fazer nada. Então, na verdade, o hijab ele apenas está cobrindo o cabelo da muçulmana. Ele não está cobrindo a inteligência da muçulmana. A muçulmana ela pode ser uma pessoa ativa dentro da sociedade, dentro da sua família. É uma pessoa que vai estar cumprindo com as suas obrigações, seus deveres, de forma natural e normal, em qualquer sociedade que ela esteja vivendo. Seja uma sociedade muçulmana, uma sociedade não muçulmana. Então, aqui a gente procurou também colocar imagens, né, de muçulmanas atuando em diversos setores. Então, a primeira das imagens nós vamos colocar elas atuando nas diversas forças policiais em vários países não muçulmanos. Aqui em Nova York, então tem uma muçulmana com hijab policial. Aqui na Scotland Yard, ou seja, na Inglaterra, as muçulmanas utilizando o hijab e sendo da força policial. Em Sydney, na Austrália, na Noruega, e existem outros países em que as muçulmanas atuam utilizando o hijab. E um ponto extremamente interessante é que as forças policiais adaptaram seus uniformes para que as muçulmanas pudessem fazer parte dessa corporação. Ou seja, eles levaram em consideração a prática religiosa dessas mulheres, a convicção religiosa delas, e adaptaram seus uniformes para que elas pudessem estar atuando nessa função. Então, esse é um exemplo que a gente procura colocar para as pessoas repetirem em si. O outro aspecto aqui é que o hijab não impede nem limita a prática de esporte. Então, as pessoas também imaginam que a mulher muçulmana ela não faz nenhum tipo de atividade física, que ela não pratica esporte, que ela é condenada a ficar em casa e praticamente não fazer nada. Então, aqui também é uma demonstração que o hijab ele não impede os muçulmanos de praticarem esporte, muito pelo contrário, o Islã incentiva tanto homens e mulheres a praticarem esporte, né? Somente ela vai adaptar as vestimentas dentro das características do Islã. Então, aqui estou mostrando no futebol, né? Mulheres muçulmanas de hijab, algumas fotos. Aqui no atletismo, né, tem uma muçulmana do Bahrein que venceu a prova dos 400 metros dos Jogos Asiáticos, né, utilizando o hijab. Jogando rugby, basquete, tênis de mesa, artes marciais. Então, as mulheres também praticando artes marciais. Isso aqui também é extremamente importante, que a mulher muçulmana aprenda a se defender, aprenda uma arte marcial. Isso aqui é importantíssimo, que a mulher muçulmana saiba defender. Então, aqui, vários tipos de artes marciais sendo praticados pelos muçulmanos, no remo. Então, a gente buscou mesclar diversos esportes em que ela estivesse praticando aeróbica, né, ginástica. Então, somente utilizar uma roupa adequada, você pode exercitar, você pode fazer uma atividade física. Então, isso aqui realmente é extremamente importante. Na época desse slide, quando ele foi preparado, eu acabei não fazendo a alteração,
foi a época que a FIFA estava proibindo os países, né, os times femininos muçulmanos, delas participarem de competições internacionais utilizando o véu. Então, houve uma proibição e ela só foi revogada nessas últimas Olimpíadas. Até então, elas eram proibidas de participarem de competições internacionais em função do hijab. Então, vários muçulmanos, vários países, né, que foram competir foram prejudicados nesse sentido. Muita gente até questiona, fala, poxa, nós não vemos os muçulmanos participando de Olimpíadas, de Copa do Mundo, mas muitas vezes a não participação delas não é nem culpa dos países ou delas, e muitas vezes é culpa dessas federações que impediam. A questão da última Olimpíada, da judoca saudita, né, que também foi impedido a princípio de participar com o hijab, depois foi liberado, isso aqui também era uma determinação dessa federação. Então, se Deus quiser, daqui para frente, essas federações que ainda impõem esse tipo de restrição, elas vão começar a rever essa situação e permitir que as muçulmanas realmente possam atuar nesses esportes, nessas competições, trajando o uniforme que seja adequado com o preceito religioso islâmico. Então, na verdade, quando esse slide foi colocado, essa restrição ela acontecia e hoje ela não acontece mais. E um ponto que a gente colocou de comparação, quando nós fizemos esse slide também, é que, na verdade, eram proibidos o quê? Que aparecessem símbolos religiosos. Mas nós acabamos mostrando que em muitos uniformes que são utilizados pelos países estão expressos os símbolos religiosos. O uniforme de Portugal tem a cruz, da seleção brasileira, a cruz, da Suíça e da Suécia, a cruz aqui no vermelho bem exposta aqui também. Então, em vários países, os uniformes continham símbolos religiosos. Enquanto as muçulmanas jogarem com o hijab, esses uniformes não eram considerados símbolos religiosos, enquanto o hijab era considerado um símbolo religioso. Então, aqui a gente também procurou mostrar os dois pesos e as duas medidas que são utilizados, ou que eram utilizados pelas federações, aqui em específico, em relação à FIFA. Né? Então, as muçulmanas elas foram muito prejudicadas em função dessa restrição da FIFA ou de várias federações para que elas pudessem estar praticando os esportes. Agora, a gente terminou a parte do hijab. Então, agora, em relação ao slide, o próximo tema vai ser o casamento. Então, aqui eu vou fazer um parênteses para falar um pouquinho sobre o hijab para as muçulmanas, ou seja, entrando um pouquinho mais a fundo nesses aspectos relacionados ao hijab. O hijab, dentro do Islã, ele é obrigatório. Isso é consenso entre os sábios. Essa obrigação veio através do Corão e da Sunna. Então, em todos os períodos da história islâmica, não houve ninguém que questionasse essa obrigação. Então, é uma obrigação religiosa o uso do hijab. O hijab, como eu falei, ele deve cobrir todo o corpo, nessa vestimenta, deve cobrir todo o corpo, com exceção do rosto e das mãos. A mulher deve utilizar uma roupa que seja larga, que não seja justa, que não seja transparente, ou seja, que vai demarcar a silhueta do seu corpo. Então, essa é a forma correta de se usar o hijab. Não existe uma cor específica, um modelo específico. A mulher ela pode utilizar a roupa que ela quiser, da cor que ela quiser, desde que esteja dentro desse parâmetro que nós colocamos aqui. Então, esse é um ponto extremamente importante. Essa obrigação ela veio no século, na verdade, no ano 3 da Hégira, ou seja, da migração dos muçulmanos de Meca para Medina. Então, no ano 3, ela se tornou obrigatória para os muçulmanos que atingissem a puberdade. A puberdade da mulher se dá com a primeira menstruação. Então, a partir da primeira menstruação, a mulher muçulmana ela é obrigada a utilizar o hijab. Um ponto aqui que eu queria salientar também, que é muito importante, que algumas pessoas acabam confundindo, a mulher muçulmana que não usa o hijab, ela não deixou de ser muçulmana. Ela continua sendo muçulmana. O fato dela não usar o hijab não é algo que vai tirá-la do Islã ou vai tirá-la da religião. Mas ela tem a consciência que ela está cometendo um pecado. Ou seja, que ela está desobedecendo a uma determinação de Deus. Então, são duas coisas distintas.
Ela continua muçulmana, mas ciente que está desobedecendo uma norma, uma determinação de Deus. O fato dela não usar o hijab não a tira do Islã, não faz com que ela deixe de ser muçulmana. Ela apenas está cometendo um pecado, né, e de forma consciente. Da mesma forma, um muçulmano que vai beber, ou que faz fornicação, ou qualquer outro pecado, ele continua sendo muçulmano, só que ele está cometendo um pecado. Então, vai ficar também bem claro que algumas pessoas acabam confundindo e falando que as mulheres que não usam hijab acabam saindo do Islã ou são menos muçulmanas do que as outras. Na verdade, o que elas estão fazendo é cometendo um pecado. Então, elas devem trabalhar nesse aspecto para tentar aperfeiçoar a questão da crença e da fé, para que possam, se Deus quiser, estar usando o hijab e cada vez aprimorando mais a prática religiosa. Então, esse aspecto é extremamente importante. E como eu disse, né, a área, ou seja, o versículo que veio a obrigatoriedade do hijab, o da Surata 24, na área 31. E diga aos crentes que recatem seus olhares, preservem os seus pudores e não mostrem os seus atrativos a não ser os que normalmente aparecem. E que joguem os seus véus, né, sobre o pescoço e o peito, ou seja, que cubra o pescoço e o peito. Então, isso aqui foi o versículo, ou a área, que veio obrigando a mulher muçulmana a utilizar o hijab. E esse é um aspecto extremamente importante para o Islã. Na verdade, quando as mulheres muçulmanas estão usando o hijab, na verdade, o Islã está aparecendo de uma forma mais intensa. É realmente como se fosse um símbolo do Islã, as mulheres usando o hijab. Então, principalmente nos países não muçulmanos, é importante que as mulheres busquem utilizar o hijab, né, para mostrar realmente a sua identidade como muçulmano, e não terem nenhum tipo de receio nesse sentido. Então, essa observância ela deve ser incentivada e que as mulheres realmente busquem estar fazendo isso. Um outro aspecto, né, certa vez um chefe mencionou que, na verdade, a mulher que usa o hijab, principalmente aqui numa sociedade não muçulmana, é como se tivesse uma máquina registradora contando a todo momento que uma pessoa olha para ela, uma raça, ou seja, um ponto, um mérito para ela, porque, na verdade, ela está divulgando o Islã, muitas vezes até sem perceber que está divulgando o Islã. O fato dela utilizar o hijab pode atrair as pessoas a virem perguntar para ela algo relacionado ao Islã, a suscitar uma dúvida ou um interesse em buscar o Islã. Então, na verdade, é uma divulgação contínua que ela faz sem perceber que está fazendo muitas vezes. Então, por esse aspecto também, é extremamente importante que a mulher muçulmana ela busque estar utilizando o hijab para que isso possa também estar contando para ela em relação a esse aspecto da própria dáwah, da própria divulgação aqui num país que não é muçulmano. Então, esse aspecto também é extremamente interessante. Algumas pessoas ficam receosas por vários motivos. Se eu usar o hijab, acho que eu vou ter dificuldade de frequentar uma escola, de trabalhar, de dar aula, e etc, etc, etc. Então, na verdade, as pessoas colocam muitos receios ao colocar o hijab. Eu não estou dizendo aqui que essas dificuldades não existem. Na verdade, a nossa vida é um teste. Muitas vezes Deus coloca na nossa vida esses obstáculos ou esses testes para ver como nós reagiremos a essas situações. Então, na verdade, nós temos que ter isso bem claro na nossa cabeça e sempre imaginar que isso faz parte de um teste. E nós devemos, né, nos empenharmos ao máximo para buscar estar utilizando o hijab, cumprindo com essa determinação de Deus, e que Deus vai, através desse teste, da nossa submissão a Ele, da nossa paciência, da nossa aceitação ao uso do hijab, a paciência em relação às diversidades, dá um retorno para a gente, abrir portas para a gente que a gente nem imagina. Então, eu vou citar aqui para vocês um dito do profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus sobre ele, que é extremamente importante. Certa vez, né, Ibn Abbas, que era o seu primo,
né? E era um jovem, uma criança, que estava na garupa do profeta Muhammad, que a benção, a paz deixe sobre ele, passeando com o profeta. E o profeta aproveitava essas situações de desconcentração, de as pessoas estavam, como é que fala? Passeando, se divertindo, né? Descontraídas, na verdade, essa palavra que eu queria falar, descontraídas, para sempre passar uma mensagem, passar uma lição. Então ele disse para o primo dele o seguinte: ó jovem, vou te ensinar algumas palavras. Guarde Allah e ele o guardará. Guarde Allah e o encontrarás junto a ti. Se pedires, peça a Allah. Se pedires ajuda, peças ajuda a Allah. E saiba que se toda a humanidade se unisse para te beneficiar, não conseguiriam te beneficiar a não ser no que foi prescrito por Allah para você. E se toda a humanidade se unisse para te prejudicar, não conseguiriam te prejudicar, a não ser em algo que Allah prescriu para você. Os cálamos foram levantados e as páginas secaram. Esse foi compilado por At-Tirmizi. Então, na verdade, o que a gente tira de lição desse hadith? É que ele coloca que tudo o que acontece na nossa vida, o que vai acontecer, é aquilo que Deus prescreveu. Então, podem se unir os gênios, os humanos, toda a humanidade, para tentar prejudicar aquilo que Deus não escreveu, que eles não vão conseguir. E pode-se juntar os gênios e os humanos para tentar nos beneficiar em algo que Deus não escreveu, que não vão conseguir. Então, na verdade, nós temos que entregar as nossas ações, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele possa, na verdade, estar dando rumo para nós. Nós sermos pacientes, sinceros, entregarmos as nossas ações para Deus. E nunca imaginarmos, se eu usar o hijab, isso vai me impedir disso, isso vai me dificultar naquilo. Se a pessoa for sincera na sua ação e buscar realmente cumprir com essa obrigação, Deus vai facilitar e vai abrir as portas por onde você menos esperar. Então, na verdade, isso aqui é algo que eu queria deixar como uma mensagem para as irmãs muçulmanas da importância do uso do hijab e elas realmente buscassem, né, se ainda não se sentem preparadas, que buscassem estar lendo um pouquinho mais, intensificando mais a prática religiosa, para que essa fé e essa crença realmente fique bem enraizada e fique forte e firme para que ela possa realmente estar tomando essa iniciativa. Eu até coloquei para a Nur, pedi para ela que ela colocasse um livro que é do meu irmão Munzer Isbel, que é o Hijab, né, que está para download, né, ele está na internet, e aqui a Nur está colocando para que vocês depois possam também baixar esse livro. Esse livro ele traz, né, informações mais precisas daquilo que eu falei aqui, eu falei de uma forma bem sucinta, ele traz versículos, a hadith, né, os ditos do profeta Muhammad, a opinião de sábios muçulmanos acerca desse ponto, e mostrando até as dificuldades, as questões que as mulheres muçulmanas muitas vezes usam como argumento para não utilizar o hijab, ele trabalha também esses aspectos, então acho que seria um livro extremamente interessante para que as irmãs, os irmãos também pudessem estar lendo, para aprimorar um pouquinho mais o conhecimento, quem sabe, quem não usa o hijab, tomar, né, a decisão, tomar a iniciativa de estar realmente buscando cumprir esse preceito que é extremamente importante dentro do Islã. Na verdade, eu me perdi em relação ao horário. Eu não sei se eu já passei, se eu estou dentro ainda, para a gente entrar no próximo assunto, que é a mulher e o casamento no Islã. Não me recordo a hora que eu estou. Eu acho que já estourou, mas eu vou esperar a resposta da Nura aqui. Tem 10 minutos ainda. Informação. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, então eu vou entrar no assunto do casamento. Começar a falar um pouco.
começar a trabalhar em 10 minutinhos, se Deus quiser, a questão do casamento. A mulher e o casamento no Islã. Então, o direito da mulher escolher com quem quer se casar. Isso aqui é um ponto extremamente importante, que é um também dos ataques que são feitos acerca do Islã, ou seja, o casamento no Islã é um casamento arranjado, ou seja, um casamento onde é um trato entre as famílias, onde a mulher ela não tem direito de escolher com quem quer se casar, ela é forçada a se casar com quem ela não deseja, e isso a torna uma pessoa extremamente infeliz. Então, esse é um dos ataques constantes que são feitos acerca do Islã em relação à mulher. Isso é uma inverdade. A realidade é que o Islã garantiu tanto ao homem quanto à mulher o direito de escolher com quem se casar. Isso é extremamente importante, porque, na verdade, é a pessoa que você vai dividir a sua vida. É a pessoa que você está escolhendo para que seja a sua companheira no dia a dia, para que você possa compartilhar as suas ideias, o que você pensa, os seus anseios, as suas felicidades, as suas angústias. Então, tem que ser uma pessoa que você se sinta bem com ela. Você nunca poderia estar se casando com alguém de forma forçada. Isso é relatado num dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né, quando veio uma mulher para ele, informando que ela havia sido forçada a se casar com o primo dela pelo seu pai. Então, nesse momento, o profeta Muhammad, que a benção a paz de Deus sobre ele, disse para ela que se ela foi forçada a se casar, ela poderia, naquele momento, estar anulando o casamento dela. No que ela respondeu para o profeta, que, na verdade, ela aceitaria, né, essa determinação do pai dela, ou seja, ela acataria essa posição, mas ela gostaria que as mulheres muçulmanas soubessem que elas têm o direito de escolher com quem quer se casar. Então, na verdade, isso foi algo que foi passado. O que eu falei do hadith, é lógico que não está na íntegra, porque eu esqueci o texto exato, mas é a ideia do dito, né, a história do dito foi em relação a esse episódio. Então, na verdade, se colocou que a mulher ela tem o direito de escolher com quem quer se casar. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas os casamentos arranjados não acontecem em algumas localidades? Elas podem até acontecer em alguns países de maioria muçulmana, mas isso não tem nada a ver com o Islã. O Islã é claro, a regra dele é clara. Infelizmente, em algumas localidades, a cultura se sobrepõe à religião. E nesses locais em que a cultura se sobrepõe à religião, infelizmente, ainda em algumas localidades, em alguns locais, você encontra esse tipo de situação. Mas o Islã, ele condena isso. Na verdade, isso é uma prática islâmica. Isso pode acontecer em determinados locais como uma prática cultural. Mas isso também não é algo comum, não é algo que acontece, né, de forma majoritária dentro do mundo islâmico. Mas, pontualmente, isso realmente pode acontecer em alguns locais, mas isso nós devemos deixar bem claro que não é islâmico. Sim, é algo cultural. Se você fosse utilizar o padrão islâmico, esse casamento poderia ser anulado caso levado a um juiz, né, para que ele pudesse estar tomando a atitude do frente disso. Então, na verdade, esse é um aspecto importante que a gente deve estar sempre mencionando e esclarecendo. Aqui nós colocamos, né, também, buscamos colocar algumas imagens demonstrando que, na verdade, os casamentos dentro do Islã, quando o muçulmano é virtuoso, a sua esposa é virtuosa, os casamentos eles são felizes, eles têm um amor, têm um carinho, têm misericórdia, têm um afeto. Então nós mostramos um muçulmano beijando a cabeça da sua esposa, um pai com o filho, com a sua esposa, com a família. Então isso é uma demonstração clara que, na verdade, quando você busca de forma sincera o matrimônio, em cima desse matrimônio, né, seguir os parâmetros islâmicos, se Deus quiser, serão casamentos realmente abençoados e felizes. Então, eu vou parar por aqui e, se Deus quiser, na próxima aula nós vamos iniciar
falando sobre a questão do Mahr. Só que me veio à cabeça também, agora, antes de falar do Mahr, eu vou finalizar com o profeta Muhammad, que a bênção da paz de Deus esteja sobre ele, em que ele se dirigiu, né, a um homem dizendo os motivos pelos quais levam uma pessoa a se casar dentro do Islã. E, na verdade, foi falado para o homem, mas isso serve também para as mulheres. Então, o profeta diz o seguinte: casam-se por quatro motivos principais que levam uma pessoa a se casar: a riqueza, a nobreza, o prestígio, a beleza e a religiosidade. Vocês quando colocam a religiosidade, o caráter, né, da pessoa, ela está vinculada. Ele falou, então, casa-se por quatro: a riqueza, o prestígio, a beleza e a religiosidade. Caso escolham a religiosidade, serão bem-sucedidos. Ou, como diz o profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele. Então, na verdade, o que ele quis mostrar para nós? Que, na verdade, as pessoas, ao se casarem, buscam alguma dessas características. Ou a riqueza da pessoa, está casando porque a pessoa é uma pessoa rica, ou o prestígio, uma pessoa nobre com prestígio, ou a beleza, ou a religiosidade. Ele falou, escolham a religiosidade. Por quê? Ele falou, a riqueza, com o tempo, pode ir embora. O prestígio, a nobreza, com o tempo, pode ir embora. A beleza da pessoa, com o tempo, vai embora. Agora, a religiosidade, essa vai acompanhar a pessoa a vida toda. Aquela pessoa que tem religiosidade, que tem caráter, isso vai ser a base de sustentação do casamento. Ele falou que se apeguem a isso, que é a base. Isso não quer dizer que você vai se casar com uma pessoa que seja feia, com uma pessoa que seja pobre, uma pessoa que não tenha prestígio. Você pode, na verdade, até ter todas essas características dentro de uma pessoa. Sendo que você, ao se casar, vai buscar colocar como parâmetro principal na sua escolha a religiosidade dessa pessoa. E não os outros aspectos. Os outros aspectos vão entrar, são importantes. Se casar com uma pessoa que você a veja bela, você se casar com uma pessoa que você não tem um tipo de atração ou beleza, é um casamento que também não vai dar muito certo. Então você tem que ter todos esses atributos sendo levados em consideração, mas focar como base a religiosidade. Esse é o aspecto principal. Se você se casar com uma pessoa que busca, que tem esse princípio da religiosidade, ele, durante o casamento, ele vai buscar colocar em prática os preceitos islâmicos, tanto o homem quanto a mulher. Enquanto um casamento é pautado dentro desses preceitos islâmicos, onde cada um conhece seus direitos, as suas obrigações, esse casamento ele tem tudo para dar certo. Então, se Deus quiser, na próxima aula, nós vamos iniciar falando sobre o Mahr, e depois a gente pode até abrir um parênteses e falar um pouquinho também dessa relação de marido e esposa, que eu acho que é extremamente importante também. Seria algo fora desse PowerPoint, né? Seria um dado a mais, direcionado, na verdade, aos muçulmanos, né? Mas acho que também seria interessante a gente estar buscando falar um pouquinho sobre isso. Se Deus quiser, a gente vai estar colocando isso para vocês. Tá, então agora, se Deus quiser, a gente vai estar abrindo para as perguntas, né, que vocês possam estar fazendo aí. Ana Maria, então o amor não está incluído nesta lista. Na verdade, dentro da nossa visão, o amor ele é como uma plantinha que você rega diariamente. Ou seja, ele vai sendo construído no dia a dia do casamento. Como eu falei, dentro do Islã, a partir do momento que você tem como base, né, a religiosidade, você está se casando com uma pessoa por quê? Você está achando ela de uma certa forma bela, de uma certa forma atraente. Então, algo mexeu com você. E você está tomando como parâmetro a base da religiosidade. Então, há uma semente desse amor nessa relação que vai ser construída. Então, na verdade, que vai ser implementada. E no dia a dia, com o casamento,
Isso vai fazer parte dessa aula que eu falei, do relacionamento entre homem e mulher. Aí nós vamos trabalhar e mostrar como esse amor, ele, na verdade, ele pode ser construído e otimizado, né, no dia a dia. Porque, na verdade, o amor ele é construído na relação dos dois. Quando no cinema você não existe a questão do namoro, do toque antes do casamento, isso a gente também pode abordar um pouquinho mais adiante. Então, na verdade, é basicamente, inicialmente, com conhecimento. Ou seja, você conhecendo a pessoa te conhecendo, mas sempre que acontece hoje em dia, né, com toque, com beijo, tudo antes do casamento. Isso vem acontecer depois do casamento. E quando os dois já sentem algo em comum, né, pensam de forma equivalente, eles vão trabalhar para que esse amor seja construído dentro do casamento. Então, na verdade, dentro da nossa perspectiva, o amor ele vem no dia a dia do casal, mas sempre que você vai escolher alguém, você já sente algo por essa pessoa, com certeza. Guilherme, por que será que as mulheres católicas não usam hijab? Na verdade, isso aqui foi uma determinação, né, da igreja num determinado período do tempo, né? Era obrigatório, tanto que, se você pegar, por exemplo, agora vamos falar das judias, né? As judias ortodoxas, até hoje, elas cobrem o cabelo, né? Dentro da visão deles, se você cobrir com uma peruca ou com algo, você já está cobrindo o cabelo. Então, as judias ortodoxas, elas buscam estar cobrindo o seu cabelo, não é a forma como nós utilizamos o hijab, mas é uma forma de estar cobrindo o cabelo, enquanto que as mulheres católicas, né, até um determinado período da história, elas ao entrarem na igreja, elas sempre colocavam um véu, elas entravam com uma roupa mais recatada, e com o passar do tempo, isso acabou sendo deixado de lado, né, pelos costumes, pela questão cultural, e a igreja acabou tirando, né, fazendo com que isso se tornasse algo obrigatório para as mulheres. Então, realmente, isso aqui foi, dentro da nossa visão, eles se afastaram um pouco dessa determinação que havia no livro deles, né, no caso da Bíblia, das mulheres estarem se cobrindo com o véu. E, na verdade, existem alguns segmentos hoje, né, evangélicos, que fazem com que as mulheres realmente utilizem algo cobrindo o cabelo também. Ana Maria, o uso de maquiagem é permitido? E por que não pode usar esmalte de unha? Na verdade, o princípio islâmico qual é? Quando a mulher coloca o hijab, ou seja, quando ela coloca essa vestimenta, ela busca se recatar ao máximo e não demonstrar os seus atrativos para as pessoas de fora. Na verdade, eu costumo até colocar nas palestras ou nas aulas que eu dou acerca disso, a forma diferente que acontece em relação aos muçulmanos e não muçulmanos. As não muçulmanas, que geralmente acontece quando ela vai para a rua, quando ela vai sair, ela vai para uma festa, ela vai em casa, onde ela se produz toda. Ela coloca uma roupa bonita, ela se maqueia, ela faz um penteado bonito, aí ela vai para a rua. Ela acaba querendo sair bonita para que as pessoas vejam ela bonita. E muitas vezes, quando ela está em casa, no dia a dia, com seu marido, ela está mais largada, ela não está maquiada, ela não está usando uma roupa bonita ou atraente para o marido. Na verdade, muitas vezes ela utiliza isso quando ela sai para fora e quando ela está no dia a dia com o marido, ela fica mais relaxada. Dentro do Islã é o contrário. A mulher, muçulmana, ela busca se produzir dentro de casa para o marido, da mesma forma que o marido deve se produzir também para a sua esposa dentro de casa. Não é algo só inerente à esposa. O marido, quando está em casa, deve se perfumar, deve se pentear, deve utilizar uma roupa bonita para a sua esposa. Ele deve agradar a sua esposa também em relação à sua vestimenta, a forma com que ele está vestido e perfumado.
E a mulher muçulmana, idem. Quando ela está em casa, busca se produzir para o seu marido. Ou seja, para aquela pessoa que ela escolheu dividir a vida a dois. Então, a sua beleza, ela demonstra para o seu marido. E quando ela vai para a rua, ela busca se recatar ao máximo, no sentido de não estar externando isso para as pessoas, ou estar mostrando isso para as pessoas. A questão do esmalte, né, basicamente, também é a questão da ablução. Quando a mulher vai fazer a ablução, é necessário que a água pegue na unha. E quando você pinta a unha, o que acontece? Você está com uma camada que impede que a água chegue na unha. Então, por isso que no período que a mulher não está menstruada, que é um período que ela está rezando, então ela é impedida de utilizar o esmalte. No período que ela está menstruada, que ela não está fazendo a sua oração, quando ela está em casa para o seu marido, ela pode pintar a unha e se maquiar normalmente. Então, na verdade, o que não deve acontecer é quando ela vai para fora, né, ou mostrar isso para as outras pessoas. Quando ela está entre as mulheres somente, não há problema nenhum. O problema é estar demonstrando a sua beleza para outros homens, não que não o seu marido. Então, dessa forma que mais ou menos pensam, né, os muçulmanos e as muçulmanas nesse sentido. Então, usar o esmalte anularia a ablução sim, porque, na verdade, quando você utiliza o esmalte, faz a ablução, a água não está atingindo a unha. Então, isso não pode. Então, para você poder fazer a oração, fazer a ablução, você tem que estar sem o esmalte. Você tem que tirar o esmalte para poder fazer a ablução. Se você já é muçulmana, desconhecia isso, não sabia disso, e fazia a ablução com o esmalte, se Deus quiser, Deus vai estar perdoando essa falha, porque na verdade você não conhecia, e a partir de agora, se Deus quiser, com esse conhecimento, você busca não mais estar fazendo isso. Priscila, uma mulher que usa o hijab tem o mesmo valor e é melhor usar um hijab com uma roupa justa ou é igual ela não usar ou é igual ela não estar usando? Na verdade, como eu falei, o hijab ele tem características, né? E é você utilizar uma roupa que não retrate a silhueta do corpo, ou seja, não seja justa, não seja transparente, e que cubra, né, todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. Infelizmente, nós vemos em alguns lugares as pessoas colocando um véu, mas utilizando uma roupa extremamente apertada, uma calça justa, uma blusa curta, praticamente você está mostrando a silhueta do seu corpo. Então, na verdade, o seu hijab não está completo, né, e não está correto, porque, na verdade, você só colocou o véu, ou seja, cobriu a sua cabeça, o seu cabelo, mas, no entanto, o seu corpo, a silhueta do seu corpo está toda à mostra, está toda aparente. Então, o seu hijab está inadequado. Então, a pessoa que realmente deseja utilizar o hijab, né, deseja seguir essa determinação de Deus, que o faça da forma correta e bem feita. E, infelizmente, em muitas sociedades, né, muçulmanas, algumas pessoas acabam colocando o hijab como uma coisa até cultural. As pessoas já estão usando, então vou colocar um véu na minha cabeça, mas a roupa é completamente inadequada para a questão do hijab. Então a gente tem que buscar ver isso. Se a intenção é sincera de utilizar o hijab em adoração a Deus, cumprindo o preceito de Deus, então eu devo utilizá-lo da forma correta para que eu possa ter a recompensa desse ato que eu estou fazendo. Adriele, estou apaixonada por um homem que mora na Síria. Ele é muçulmano, mas minha família é cristã. Eu sou uma convertida ao Islã. O que fazer? Na verdade, né, o que eu falei, sempre que você vai buscar o casamento, você deve buscar algumas características que são primordiais, né? Você vê a questão da religiosidade,
quando você vai escolher uma pessoa para compartilhar com você a sua vida, você deve buscar não só uma pessoa que vai ser um bom marido para você, você deve imaginar, essa pessoa vai ser um bom pai. Em contrapartida, o homem também, quando ele vai se casar, ele vai tentar buscar ver uma mulher que vai ser uma boa esposa para ele, que ela tem potencial para ser uma boa mãe para os seus filhos. Na verdade, ao se casar, nós devemos analisar vários aspectos, né? A questão da religiosidade é um aspecto importante. A questão da família é um aspecto importante, porque, na verdade, quando nós nos casamos, nós estamos também nos casando com a família. Então, nós vamos entrar, eles vão ganhar, né, você na família deles e a sua família vai ganhar ele também. Então, na verdade, é importante também esse aspecto familiar, ele está em concordância. Então, é importante, nesse sentido, deixa eu só recapitular aqui a pergunta. Quando você coloca, né, que a sua família cristã ela está contra esse casamento ou não. Se ela não estiver contra, essa pessoa for uma pessoa correta, de bom caráter, religiosa, e ele também estiver interessado em se casar com você, nada impede. Mas eu sempre coloco, já coloquei na outra aula, reitero novamente nessa aula. Se esse conhecimento é via internet, é bom sempre ter muita prudência. O ideal é que vocês, antes de tomarem qualquer tipo de atitude, seja desse passo, que é extremamente importante, possam se conhecer. Porque, na verdade, pela internet, muitas vezes a pessoa pode se passar por algo que ela não é. Mas se ele for uma pessoa correta, vocês são uma pessoa correta, quiserem se unir, quiserem se casar, não há impedimento nenhum nesse sentido, desde que sigam os preceitos islâmicos para isso. Ana Maria, veja em alguns sites roupas de oração. É necessário o uso de uma roupa específica para oração? Na verdade, essas roupas de oração, qual a função delas? Por elas serem extremamente largas, né, você tem a certeza absoluta que quando você está fazendo os movimentos, né, de prostração, de inclinação, você vai estar com o seu corpo realmente todo ele sem estar sendo marcado, ou seja, ele vai estar uma roupa larga que não vai estar demarcando o seu corpo. Então, é uma segurança a mais para você. Mas se você estiver rezando com uma roupa que seja extremamente larga, você não precisa estar usando especificamente a roupa de oração. O objetivo dela é o fato dela ser realmente larga, né? E você está rezando e está com a tranquilidade. E quando você fizer a inclinação, a prostração, você não vai estar aparecendo em nenhuma parte do seu corpo. Né? Então, esse é o objetivo principal. Seria mais para facilitar nesse sentido. Se você estiver utilizando roupas que sejam extremamente largas, que você tem certeza que não vai, na prostração ou na inclinação, aparecer nada do seu corpo, você não precisa utilizar essas roupas. Sabe, é necessário o uso de meias para realizar a oração? É necessário o uso de meias para realizar a oração? É bom confirmar com o chefe, mas acredito que não seja necessário o uso de meia para realizar a oração. Pode ser realizado sem o uso de meia, mas eu me comprometo aqui a estar verificando essa pergunta e na próxima aula, se Deus quiser, antes de começar, eu vou estar passando, ou senão eu passo para a Nuru, se Deus quiser, os irmãos ensinam, e depois ela passa para vocês a resposta correta. Né? Como eu falei, eu sou um divulgador, não sou um chefe, e nessas questões é sempre bom nós termos a opinião embasada de um chefe. Então, a princípio, não é necessário, mas eu vou verificar e, se Deus quiser, eu vou estar passando a informação embasada e mais acertada para vocês, inshallah.
uma outra pergunta aqui. Quando a família do homem muçulmano não aceita a noiva que o filho escolheu, por questão de idade, distância, sendo ela convertida ao Islã, ele tendo 30 anos e ela 40, ele mora no Egito e ela no Brasil, o que fazer? Na verdade, se nós repararmos, o Islã, ele veio quebrando alguns estereótipos, algumas convenções, digamos assim, que existiam na época e existiam até pouco tempo atrás no Ocidente, no mundo de uma forma geral. O profeta Muhammad, que a benção a paz de Deus sobre ele, quando se casou pela primeira vez com Khadija, ele era mais novo que a Khadija. Então, na verdade, o profeta veio quebrando esse tipo de estereótipo também, de convenção, que um homem mais novo não pode se casar com uma mulher mais velha. A partir do momento que existe esse afeto, que existe esse comprometimento, né, dos dois em estarem realmente construindo uma vida feliz. Na verdade, se a gente ler a história do profeta Muhammad, a biografia dele, casamento com Khadija, ela foi uma mulher que realmente eles se amavam muito, uma mulher extremamente importante na vida do profeta. Ele sempre falava acerca dela, então ele ficou casado com ela, um casamento monogâmico, até o falecimento dela, de tanto amor que ele nutria por ela. Então, a questão da idade não foi um impedimento para que esse amor realmente surgisse, para que esse casamento fosse sincero. Então, na verdade, o profeta se casou, pessoas ficaram viúvas. Então, várias convenções, digamos assim, o profeta, no casamento dele, ele também foi quebrando e demonstrando. Então, o fato da idade, pelo menos islamicamente falando, não é um fator, ainda mais uma diferença de 10 anos, não é um fator que seria o problema dentro do Islã. Aqui, quando você fala que a família do homem não aceita que ele venha se casar, né, com uma pessoa de idade ou que mora em outro país, de repente ali são outros fatores que a gente deve levar em consideração. Nos coloquemos no lugar dos pais dele. Né? Então, você deseja sempre o melhor para o seu filho ou para a sua filha. Então, você não sabe quem é essa pessoa com que ele se apaixonou, que está gostando, que está em outro lado do mundo. Então, os pais, por vezes, sentem que vão perder o filho, porque ele, de repente, vai sair de perto deles para viajar e ir para um outro país. Então, muitas vezes, em função desses aspectos, até muito mais do que a questão da idade, né, isso acaba pesando mais. Eu também não sei a idade dos pais, se são pessoas idosas, né, que necessitam dele. Então, na verdade, você me pergunta o que fazer. É uma situação extremamente delicada e que, na verdade, vocês que vão ter que posturar essa situação. Né? Então, na verdade, mais por parte dele, né, se for o caso, de repente, te apresentando a família, mostrando que você realmente é uma pessoa virtuosa, que você é uma pessoa correta, né? De repente, essa impressão que eles têm por não te conhecer, ela é sem fundamento, e a partir daí tentar uma aproximação e, quem sabe, esse preconceito no sentido de não saber com quem o filho realmente vai estar casando, essas coisas vão saindo, né, da mente dessas pessoas, e isso possa ser um facilitador. Mas, na verdade, é uma situação que depende mais dele, né, em tentar trabalhar isso do que uma pessoa de fora está fazendo isso. A mulher muçulmana pode usar sandália? Na verdade, como eu falei, deve ser exposto, né, a mão e o rosto. Né? Então, em relação à sandália, existem, acho que, opiniões também nesse sentido, mas o ideal é que ela sempre cubra o pé. Mas em relação a esse aspecto também, eu me comprometo a estar me certificando e passando para vocês na próxima aula, se Deus quiser, vou me certificar. Eu vou até anotar esses 2 pontos aqui
em relação à sandália. E o outro é da meia, né? Não fazer abuso de oração. A outra pergunta. Não fazer a ablução antes das orações é um insulto ao Allah? Na verdade, você está. Não é questão que seja um insulto. Você está, na verdade, quebrando um pilar para que você possa fazer oração. Então, para que você possa fazer oração, para que a sua oração seja válida, é necessário que você faça a ablução. Você rezar sem a ablução, a sua oração não tem validade porque você quebrou, né, um pilar primordial que é a questão da ablução. Tá? É necessário você estar abluído para que você possa fazer a oração. E o sentido da ablução qual é? Seria uma purificação simbólica do corpo. Na verdade, quando nós vamos nos deparar, ficarmos à frente do nosso Criador, nós buscamos o quê? Nesse momento, estarmos fazendo uma ligação, né? Estamos elevando a nossa espiritualidade, então nós estamos parados diante do nosso Criador. Então, a gente vai buscar estar purificando a nossa alma, o nosso espírito, através da recitação dos versículos do Corão. Então, de uma forma simbólica, nós também, ao nos depararmos diante do Criador, nós iremos nos higienizar de certa maneira. Então, nós vamos fazer a ablução, uma lavagem parcial do corpo. Então, eu vou buscar entrar na frente, né, parar na frente do meu Criador, tendo o corpo também abluído, higienizado ou limpo. Então, na verdade, isso é algo importante. Quando nós vamos nos encontrar com uma pessoa importante, um presidente, nós buscamos o quê? Nós vamos, de qualquer maneira, esse encontro, ou buscamos tomar um banho, nos perfumar, chegar de forma apresentável para aquela pessoa. O que dirá em relação ao nosso Criador? Então, a ablução é parte primordial para que a nossa oração seja aceita. Uma outra pergunta. Preciso fazer as orações em árabe? Preciso aprender árabe para ser uma boa muçulmana? Não, você não precisa aprender árabe para ser uma boa muçulmana. Para você ser uma boa muçulmana, você precisa praticar o Islã. Na verdade, o critério que Deus colocou, né, quem é melhor perante a Ele é o mais temente, é a pessoa que é mais coerente com a prática do Islã. Se você for coerente com a prática do Islã sem conhecer árabe, isso você vai ser uma excelente muçulmana, se Deus quiser. Então, o fato de você desconhecer a língua árabe não faz que você seja uma muçulmana inferior. Na verdade, você deve, sim, buscar o conhecimento, né, na língua que você conhece, buscar o conhecimento para que você possa, no dia a dia, estar praticando o Islã da melhor maneira possível. Agora, a outra pergunta. Preciso fazer as orações em árabe? Na verdade, o ideal é que você faça em árabe. Por quê? Porque é a língua que foi revelada ao Corão. Nós sabemos que sempre que você utiliza uma tradução, a tradução nunca é exata ou é perfeita. O árabe é uma língua extremamente rica. Então, às vezes, uma palavra ela traz diversos significados. Quando você traduz, você pega apenas um único significado. Então, o que eu posso falar para você aqui é que o mínimo, pelo menos, que você recite em árabe seja a surata da abertura, ou seja, al-Fatiha, a surata da abertura. Você busque aprendê-la e recitá-la em árabe. E no seu íntimo, se esforçar para que possa aprender pelo menos o restante da oração em árabe. Caso isso você não consiga, seja impossível, seja tenha uma dificuldade muito grande, você pode fazê-la em português, mas al-Fatiha, ou seja, a surata da abertura, pelo menos, que ela seja recitada em árabe. E hoje existem várias facilidades, vários recursos, até pela própria internet, para que você possa estar aprendendo, pelo menos, a surata da abertura. Agora, o ideal é que você realmente possa fazer toda ela em árabe, mas é lógico, sabendo o que você está recitando, sabendo o que você está falando. Porque você também repetir, falar no momento da oração, algo que você não sabe o que está falando, você não vai sentir o gosto e o prazer da oração. Então, vai ser algo mecânico que você não vai realmente sentir isso. Então, esse não é o objetivo. O objetivo é que você saiba o que você está falando, que você saiba o que você está recitando,
Mas o ideal é que seja em árabe, por quê? Porque você vai estar recitando de acordo com o que foi revelado através do Alcorão, que são inspirados. Mas ele pede para buscar pelo menos essa sura, está fazendo ela em árabe. É permitido os métodos contraceptivos no Islã? É. Na verdade, é permitido que você utilize esses métodos, né? E desde a época do profeta Muhammad, que a benção paz de Deus sobre ele, né? Isso é permitido porque, na verdade, existem ditos do profeta, né? Que os companheiros permitiam-se na hora da relação sexual, eles poderiam fazer o que hoje se chama de coitos interruptos, ou seja, você ejacular fora. Né? Então, na verdade, na época, como não existiam esses métodos é, contraceptivos, né? A forma que era utilizada era essa, você ejacular fora. Então, na verdade, isso já foi permitido pelo profeta Muhammad, que a benção paz de Deus sobre ele. Então, é permitido sim que a muçulmana utilize esses métodos de acordo com o Islã. Luciano, se estou fazendo uma oração de ameaça, oração conjunta com outras pessoas na minha casa, o interfone toca ou outra coisa urgente acontece e não há mais ninguém para atender. Posso sair, atender e depois voltar e continuar acompanhando a oração ou tenho que fazer tudo desde o começo? Na verdade, se é algo extremamente urgente, você pode fazer, atender uma porta, abrir uma porta e depois voltar e completar a sua oração. Entrar novamente na janela e completar a oração. Se você for a pessoa que está liderando a oração, você tem que puxar uma pessoa para que essa passe a liderar a oração. Mas eu também posso ter a certeza absoluta, eu também vou buscar, já que eu vou estar esses outros pontos que foram colocados, são 2 pontos aqui para os Mashaykh. Inshallah, eu também confirmo esse ponto para você, mas a princípio pode sim. Você, se for algo extremamente urgente, você pode sair, fazer, mas desde que você não faça completamente, então você busca fazê-lo da maneira que você não vai sair por completo, assim, o mínimo de movimento que você possa fazer nessa situação que é o ideal. Mas se Deus quiser, eu vou estar confirmando também para vocês isso, inshallah, já está passando para vocês na próxima aula. É permitido a mulher muçulmana fazer inseminação artificial? É permitido desde que seja com o próprio marido, né? Nunca com esperma de uma outra pessoa. Isso não. Agora, se for com esperma do próprio marido, aí não há problema nenhum. Qual a diferença entre burca e hijab? Na verdade, burca é aquela vestimenta que nós vemos as mulheres utilizando no Afeganistão. É uma roupa que cobre a mulher por completo, com apenas uma telinha na parte dos olhos. Isso é chamado de burca. O hijab é o véu, ou seja, a mulher que usa o véu que cobre o rosto e o pescoço, né? E deixa o rosto à mostra. Na verdade, cobre o cabelo e o pescoço. O rosto fica à mostra. Esse é o que nós chamamos de hijab. É o que aparece aqui nas fotos, de uma forma geral. Vou pegar uma foto que já mulher com hijab. Aqui no PowerPoint. Isso aqui é um hijab, ou seja, o véu que está cobrindo, né,
o cabelo e está deixando à mostra o rosto. Isso é um hijab. E a burca tem, se eu não me engano, também aqui um desenho. Aqui, nesse slide. A burca seria aqui. Essa aqui de azul é a burca. Do lado direito, no final dessa foto aqui no meio, essa é a burca. E o hijab, na verdade, é esse primeiro aqui, que mostra a mulher com o rosto à mostra. Como eu falei, a burca é algo cultural do Afeganistão. Nas orações Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib e Ish, eles se diferenciam. É usado um tipo de oração para cada uma delas? Na verdade, a diferença é em relação ao número de genuflexões. Existem orações que são 2 genuflexões, que é a oração do Fajr, obrigatórias. A oração do Zuhr são 4 genuflexões obrigatórias. A oração do Asr são 4 genuflexões obrigatórias. A oração do Maghrib são 3 genuflexões obrigatórias. E a oração do Aish são 4 genuflexões obrigatórias. Em relação ao que vai ser recitado, a pessoa pode escolher, né? Alguns pontos são fixos e comuns a todas elas. Agora, na parte de recitação do Alcorão, a pessoa que está fazendo a oração, ela pode escolher o versículo que ela desejar, né, dos capítulos do Alcorão, para estar recitando em cada oração, em cada oração dessa daqui. E o que é comum também, que não pode faltar em nenhuma delas, é a oração da fé, a oração da abertura. Né, que não existe oração sem a leitura da fé. Então, ela seja válida, nenhuma oração vai ser válida se não houver a recitação da surata da abertura. Então, essa daqui é obrigatória, né? Algumas coisas são padrões, né? Que você vai recitar determinados movimentos. Em relação à parte de você escolher um versículo do Alcorão para recitar, você fica à vontade para escolher o que você desejar. Ana Maria, tudo que diz na Bíblia é nulo? Tudo que aprendi até hoje sobre as histórias de Jesus e seus apóstolos é falso? Na verdade, qual é a nossa visão em relação aos livros revelados por Deus? Nós acreditamos, a princípio, que o Islã não é uma religião nova. Nós acreditamos que Deus revelou uma única religião que se chama Islã. Né? Desde o primeiro homem, Adão, até o último mensageiro, que foi Muhammad, que a bênção e a paz de Deus sobre ele. Todos eles pregavam, ou seja, o Islã, ou seja, convocavam as pessoas para o Islã, para essa religião, e todos eles que seguiam eram chamados de muçulmanos. Nós acreditamos que é a mesma religião, a mesma coluna vertebral, digamos assim, do que hoje se tem como judaísmo, cristianismo, Islã, tem a mesma coluna vertebral. A crença em Deus único, a crença nos anjos, nos livros revelados, nos profetas, não, isso é comum. E variando de tempo em tempo, eram as questões do que é lícito, do que é ilícito. Então, de tempos em tempos, Deus, de acordo com cada povo, modificava algo nesse sentido. Em relação aos livros revelados, Deus também não deixou as pessoas perdidas, sem nenhum tipo de rumo. Então, de tempos em tempos, ele revelava livros para os seus mensageiros. O Alcorão menciona o nome de 5 desses livros que foram revelados aos seus mensageiros. Existiram muito mais, mas o Alcorão menciona o nome de 5 deles. Primeiro foi os livros de Abraão, hoje não se tem mais vestígios na história. Segundo, os Salmos, que foram revelados para Davi. O terceiro, a Torá, que foi revelada para Moisés. O quarto, o Evangelho, que foi revelado para Jesus. E, por último, o Alcorão, que foi revelado ao profeta Muhammad, que a bênção e a paz de Deus esteja sobre todos eles. Os livros anteriores ao Alcorão, que nós citamos,
e que hoje, né, com exceção dos livros de Abraão, eles estão englobados na Bíblia, né, que hoje se chama Bíblia, nós acreditamos que com o passar do tempo, né, eles perderam a sua forma original, ou seja, as palavras dos homens acabaram se misturando com as palavras de Deus. Então, eles perderam a sua forma original. Enquanto que o Alcorão, que foi o último livro revelado, nós acreditamos que ele continua da mesma forma que foi revelado. Isso se deu por vários motivos, vários fatores. Eu vou citar apenas um exemplo em relação a eles. Nós pegarmos, né, o Evangelho, por exemplo, a primeira composição, a primeira vez que se escreveu algo relativo ao Evangelho foi cerca de 80 ou 100 anos depois da partida de Jesus. Enquanto, né, porque na verdade eram transmitidos de forma oral. Enquanto que no Alcorão, né, conforme iam sendo revelados os versículos, ele era preservado de duas formas diferentes. Ele era preservado tanto na escrita, como na memória das pessoas. Então, nós temos essa prática até hoje. Nós temos muitos muçulmanos que têm o Alcorão de cor. Então, na verdade, ele foi preservado num livro, em algo que foi escrito, e foi preservado na memória dos muçulmanos. Então, era praticamente impossível alguém tentar alterar algo. Se tentasse alterar algo que tivesse escrito, as pessoas iam detectar porque tinham o Alcorão de cor. Não eram uma, duas ou três. Eram centenas, dezenas, milhares de pessoas que têm o Alcorão de cor no mundo. Então, nós acreditamos que o Alcorão que nós temos hoje em dia é o mesmo que foi revelado ao profeta Muhammad, que é bem essa página dele, sem nenhum tipo de alteração. Enquanto os livros anteriores ao Alcorão, nós acreditamos que, com o passar do tempo, acabaram sofrendo alterações. Então, qual é a nossa posição em relação a esses livros? O que está escrito neles está de acordo com o que o Alcorão nos coloca, nós dizemos que foi preservado. E aquilo que é contrário, ou seja, que não é uma história que é contrária àquilo que está no Alcorão, nós dizemos que acabou sendo alterado com o passar do tempo. Então, é dessa forma que nós enxergamos, né, a questão desses livros. Mas, como muçulmanos, nós temos a obrigação de respeitar não só esses livros, né, como as pessoas que seguem ou acreditam nesses livros. Então, de maneira alguma, devemos respeitá-las, ofendê-las, nós devemos respeitá-las, mas acreditando nisso que eu falei. E o livro que foi revelado para toda a humanidade e está preservado até o dia do final, nós acreditamos que é o Corão. Enquanto que os anteriores, nós acreditamos que eles foram revelados para um determinado grupo de pessoas, para um determinado tempo específico, e com o passar do tempo ele acabou sendo alterado. Tá, então a Nur está colocando, né, que foram fechadas as questões das perguntas. Depois eu vou verificar com ela se essas respostas eu posso estar passando para ela, que ela deve ter acesso ao mínimo possível, ela possa estar reproduzindo isso para vocês durante a semana através dos e-mails, ou se eu devo estar falando isso novamente no início da próxima aula, eu vou ver com ela qual é a melhor forma de proceder. Na verdade, eu busquei fazer isso, né, porque é uma responsabilidade muito grande nós estarmos falando sobre o Islã. Então, devemos falar somente aquilo que nós temos a certeza absoluta, e é isso que eu vou buscar fazer aqui o tempo todo. Sempre que pintar algum tipo de dúvida, eu não vou ter nenhuma vergonha em falar para vocês. Eu vou buscar uma resposta mais embasada e trago para vocês na próxima aula. Então, na verdade, esse é o meu procedimento e eu vou estar colocando aqui, se Deus quiser, porque é uma responsabilidade grande. Aquilo que a gente passar, a gente deve estar passando com 100% de certeza. Eu agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Espero ter acrescentado algo de novo no conhecimento de vocês acerca desse assunto. Que Deus possa nos beneficiar, que possamos colocar em prática, né, o que estamos aprendendo aqui, se Deus quiser. Assalamu alaikum, e se Deus quiser, nos encontramos na próxima aula. Jazakumullahu khairan. Muito obrigado. Boa noite.